Tá acabando lá, tá, gente? Bom dia. Bom dia. Vamos lá? Aula de AVC isquêmico. Tá? Esse é o nosso esquema de sempre, né? Depois dessa aula, a gente fecha a neurologia hoje, e depois tem 2 aulas de abdômen para poder ser dadas na sequência. E a prova? A gente vai dar uma passada na anatomia de novo, vai falar do fisiopatologia do edema citotóxico, que é o que interessa para o AVC, falar um pouquinho do edema vasogênico, que acontece também em algumas lesões cerebrais, e tentar fazer o diagnóstico por imagem dessa doença. Aqui mostrando o paciente deitado para a realização da tomografia. Eu só tem sinusite. Tá liberado. Mostrando o paciente deitado para fazer a tomografia autorizada, né? Veja como são feitos os cortes, né? Os cortes não são transversais, né? Eles são inclinados para poder pegar uma maior quantidade possível de cérebro, né? E separando as estruturas encefálicas dos ossos da base do crânio, né? Porque esse início aqui é bastante difícil para a tomografia, né? Porque tem muita participação do osso, atenuação do osso. Então, é feito dessa forma, e aí a gente consegue colocar mais osso nas imagens da base do crânio, né? Da região basal, e depois a gente separa dessa parte óssea da base, do encéfalo como um todo, né? E aí o exame vai subindo, né? Da região mais caudal para a região cranial. Então, é uma alteração, uma forma técnica de fazer o exame de tomografia autorizada. A posição do paciente, né? Então, é como se estivesse olhando para o paciente que está fazendo o exame, né? Lembrar da posição anatômica, o inverso do donador, aqui é direito, aqui é esquerdo. Essas coisas são... Aqui a gente já falou da aula passada, né? Esses aqui são os principais lobos. Lembrar que a ínsula está escondida aqui atrás do lobo temporal. Então, se a gente rebater o temporal, nós vamos encontrar isso. E a ínsula é importante para a gente que está estudando AVC isquêmico como lugar que vai modificar precocemente e a sua densidade, né? Quando a gente fala da tomografia, e a gente vai fazer diagnóstico precoce baseado na ínsula. O polígono, né? Lembrando dessa anatomia também, aqui eu queria salientar, então, o sistema vértigo basilar, que vai fazer a irrigação da região, principalmente da fossa posterior do crânio, das estruturas infratentoriais. Então, lembrar que tem essa artéria basilar, que vai se dividir, formando as cerebrais posteriores, né? Existe essa comunicação pelas comunicantes, né? Mas já deixo assim de informação que os AVCs que acontecem aqui na base, na região infratentorial, são assim, catastróficos, tá? Pelo tipo de irrigação, pelas áreas que atingem, áreas muito novas que atingem, bem... Essa aí é essa aqui, não é francesa. Ela colocou errado. Tá. Então, vamos pegar estruturas nobres, tanto que o paciente pode ter uma síndrome, uma tríade, que chama tríade de encarceramento, né? Onde todos os neurônios motores estão comprometidos e o paciente vai ter tipo uma tetraplegia, alteração de equilíbrio, vai ter alteração dos esfíncteres. É um quadro muito grave, tá? Quando a gente tem acometimento de AVC na infratentorial, tá?
Aqui também é importante essa anatomia da carótida interna, lá, dando cerebral média, né? E a cerebral anterior, né? Ela continua com cerebral média e bifurca com cerebral anterior. Então a gente fala que quando o trombo ele pega essas regiões assim mais básicas, mais baixas na entrada da carótida do crânio, na divisão para cerebral média, essa região aqui, se eu surpreendo um trombo, eu vou tentar ser o mais agressivo possível na questão do tratamento, tá? Eu vou tentar fazer um procedimento que é a trombectomia, né? A gente tem a trombólise, que a gente vai ver que é feito na RTPA, e é uma químico, né? É uma medicação, e eu tenho a trombectomia, que é um procedimento mecânico. Eu vou tentar remover o trombo se ele estiver localizado nessa região nobre, né? Eu pensando que uma obstrução nessa região vai afetar uma grande área do cérebro. Então, se o paciente tem condição, está no momento correto, no momento precoce, e eu tenho um time, né, de neurocirurgia, de neurointervenção, eles podem atuar e salvar o paciente de um problema, de uma sequela muito séria. Então, essa aqui tem que estar na cabeça. Aqui as regiões, né, onde pega cada território vascular cerebral, né? Veja a cerebral média como ela pega uma área extensa, né? Temporal, frontal, parietal, e as demais também tem uma área típica, né? Aqui no corte, as estruturas do líquor, como isso vai ser o trânsito disso e a consequência se houver uma obstrução às vezes por um êmbolo, né? Êmbolo hemorrágico, trombo, cai o sangue aqui nessa região ventricular, região de circulação licórica, né? Chamado hemoventrículo, né? Pode acontecer e obstruir um caminho desses e o paciente pode aumentar a pressão intracraniana muito rápido devido à hidrocefalia. Tá, então vamos lá. Lembrando desse slide chave aqui, né? Porque essa área aqui é uma área muito nobre, né? Essa área que nós já discutimos aqui. Olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho lobo temporal, lobo da ínsula, esse aqui é a fissura lateral, a fissura de Sylvius. Eu tenho os núcleos capsulares, eu chamo esses núcleos capsulares, eu posso chamar de núcleos lentiformes, eu posso chamar de núcleos lenticulados, eu posso chamar de núcleos à base também, mas por que os capsulares? Porque eles estão próximos da cápsula interna, que essa estrutura está passando aqui, né? E aí eu tenho o caudado, esse aqui na tomografia, vou chamar de lentiforme, que é a soma do globo pálido e do putame, o globo pálido mais central, o putame mais lateral. A cápsula interna tem essa perna anterior, tem o joelho, tem essa perna posterior. Lembra que os neurônios lá da região frontal, região responsável pela motricidade, né? Eles vão se agrupar, os axônios vão passar por essa região da cápsula interna, né? Então, quando acontece um AVC aqui nessa região, você vai ter sintomas do lado contralateral, tá? A imagem vai ser do lado direito, que eu estou apontando aqui, e os sintomas do paciente vai ter uma paralisia, uma aplegia do lado contralateral. Tá? Então, lembra dessa região. O que mais que tem interessante? É o corpo caloso. Esse aqui é o tálamo, né? O septo pelúcido, né? Dividido os ventrículos. Então, é uma região que costuma até cair em prova. Tá? Mas não foi eu que falei, não. Fica a dica. Então, aqui nós já comentamos, né, dessa anatomia importante. Lembra que eu estou aqui bem na região basal do crânio e eu estou pegando aqui o cerebelo, hemisfério cerebelar direita e esquerda. Esse aqui lembra que o cerebelo ele vai ter projeções aqui nessa região mais inferior que pode comprimir o bulbo cerebral, né, o bulbo ou medula longa, e através de uma hérnia. Então, a hérnia é de amígdala cerebelar, ou tonsila cerebelar, que essa estruturazinha aqui cresceu alguma região dessa, e essa amígdala, então, ela atravessa o forame magno, às vezes, então, ela para fora do crânio, comprimindo o bulbo, e o paciente tem muito sintoma.
Ele é uma revisão, né? Então vou ter que ser bem rapidinho. Aqui, hemisfério cerebelar direito, esquerdo, o verme cerebelar, está surgindo aqui o quarto ventrículo, isso aqui é a ponte, essa estrutura que a gente está vendo aqui, não tem como errar. Então, umas cisternas pré-pontinas aqui, onde tem líquor, né? E nós vamos ter que avaliar se tem sangue sempre, né? Se tem sangue na região onde deveria ser ocupada por líquor. Aqui, mais acima, eu não esqueça desse desenhozinho aqui do Mickey Mouse, tá? Isso representa o mesencéfalo na tomografia. E aí, o que eu tenho aqui atrás do cerebelo? Aqui é lobo temporal, direito, esquerdo. E no mesencéfalo, eu tenho esse orifíciozinho aqui, que corresponde a esse aqui, que é o aqueduto mesencefálico, aqueduto cerebral, que leva esse líquido do terceiro para o quarto ventrículo, né? Esse aqui é o pedúnculo cerebral mesmo direito, pedúnculo cerebral direito, pedúnculo cerebral esquerdo. Lembra que eu tenho uma regiãozinha aqui do lobo temporal, que também pode comprimir o pedúnculo cerebral, formando a chamada hérnia de Uncus, né? Hérnia de Uncus, quando eu tenho compressão dessa região medial do lobo temporal, comprimindo o pedúnculo cerebral, tá? Então, revisão é rapidinho. Aqui mais em cima eu vejo as estruturas, a cápsula interna passando por aqui, ó, a cápsula interna, aqui o caudado, aqui o lentiforme, aqui o tálamo, né? E aqui o terceiro ventrículo, tá? A linha média, né? A foice cerebral separando as estruturas do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. O lobo da ínsula, bem visto aqui, o temporal vai sempre proteger o lobo da ínsula, né? Aqui uma estrutura, então, mais interna, né? Essas classificações são normais, a classificação da pineal normal também. Então, uma região muito... Isso aqui vocês vão poder revisar, porque isso está tudo aí na aula, né? Então, pode revisar à vontade, né? Então, essa numeração aqui está ótima de aprender. E são cortes chaves, né? Necessários para poder entender o mínimo de tomografia, né? Certo pelúcido, aqui está a linha média novamente, a área dos núcleos da base, né? Caudado, lentiforme, tálamo. Aqui o plexocoroide, também é uma área de calcificação normal, de hiperdensidade normal. Aqui a correspondência à anatomia. E eu estou subindo cada vez mais. Avisa para ela, deixa para a gente. Tem aqui uma coisa... Lembrando da substância cinzenta e substância branca, né, minha gente? Substância cinzenta, ela é periférica, e aqui, como é tomografia, ela fica mais branquinha, e falei tudo errado. A substância cinzenta é mais periférica, e como ela é mais densa, ela fica mais branquinha, né? Então, lembra que o osso aqui na tomografia fica branco porque ele é muito denso. E aqui a substância cinzenta fica hiperdensa também, porque é um conjunto de corpos de neurônio. Se eu entro aqui, ó, cápsula interna, essa região aqui, fica fácil de eu saber que aqui é substância branca e aqui é substância cinzenta. Além disso, eu tenho que saber que isso aqui é suco e isso aqui é giro. Então, uma revisão rápida: substância cinzenta, substância branca, giro e suco, e aqui a fissura interhemisférica com a foice cerebral passando isso aqui no centro e separando o hemisfério direito do hemisfério esquerdo. E já começou a aula agora, então, né? Depois de 10 minutos começou a aula de AVC isquêmico. Então, AVC isquêmico é essa ideia, né, de corrida contra o tempo. A gente tem uma artéria ocluída e um cérebro em sofrimento. E quanto mais cedo esse paciente chegar no hospital, foi feito o diagnóstico, né, mais rápido, mais alternativa de tratamento a gente vai ter, prevenindo a sequela, né? Sempre pensando que esse paciente, se não tiver um tratamento rápido, né, aí ele vai ficar com a área grande de sequela, com a área grande de infarto, né? Isso vai dar sequela, sintomas, né? Depois no paciente, que vai ter pelo resto da vida. Então, não dá para fazer diagnóstico baseado na clínica, né? O que a gente tem é essa epidemiologia, na maioria das vezes é isquêmico, né?
e apenas 15%, um pouco menos, nós vamos pensar no hemorrágico. Mas a confirmação do diagnóstico é feita pelo exame de imagem, geralmente tomografia computadorizada sem contraste. Tomografia computadorizada sem contraste. Então, aqui os sintomas para o paciente procurar o hospital urgente, e lembrando que o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, né, ele vai salvar a vida do paciente e vai reduzir as sequelas, né, o restante da vida dele. Esses aqui são o que o clínico, né, o emergencista, né, a pessoa que está na ambulância tem que lembrar na hora que está atendendo o paciente com suspeita de AVC, né? Às vezes não é AVC, né? Às vezes é apenas uma hipoglicemia, ela tomou muito insulina, além do normal, tomou insulina não comeu. Isso aqui é fácil de resolver, né? E fácil de diagnosticar. Tá? Talvez avalia o... Esse aqui, né? Tá? Só avaliar o nível de glicemia do paciente. Isso aqui, a instalação é mais insidiosa, né? Porque quando a gente pensa em AVC, eu estou pensando num evento súbito, né? Uma alteração neurológica focal imediata, né? Então tinha, agora tem instalação rápida. Isso aqui tem de evoluir assim, no decorrer do tempo, é uma doença mais crônica, né? Esse aqui eu vou ter uma história, de preferência, alguém vai me contar uma história que vai me separar o AVC dessas outras doenças. E aqui, a síndrome cerebrovascular isquêmica aguda, né, antigamente conhecido como ataque isquêmico transitório, uma diferença desse exame, dessa entidade, né, que os sintomas acontecem, mas assim, 15 minutos, uma hora, a pessoa já restabelece as funções, né, então não é prolongado, é curto, e você não deve encontrar nada no exame de imagem, tá? Não vai ter repercussão no exame de imagem, porque é muito rápido a recuperação, não dá tempo de você mudar o exame de imagem quando a pessoa tem um AIT. Beleza. Então, aqui um esquema, né, que pode ser atualizado, claro, você deve ter uma coisa mais atual em relação a isso, mas a ideia é trazer o paciente mais rápido possível para o hospital, fazer os exames de sangue, às vezes a radiografia de tórax, né, o que tem no básico, né, e assim confirmando com o exame clínico e esses laboratórios, né, encaminhar mais rapidamente possível para o serviço de imagem para a realização de tomografia computadorizada sem contraste. Sem contraste. Aí, esse momento aqui do exame de imagem, a pergunta vai ser, tem sangue? Não tem sangue. Tem sangue, vai correr para um lado, o tratamento e a conduta. Não tem sangue, vai para um outro lado de terapia e a condução do caso vai ser diferente, né? Então, entre imagem normal ou percepção de uma área isquêmica na tomografia computadorizada, eu vou imaginar que esse paciente tem um AVC isquêmico, né? E aí o horário que foi constatado esse déficit neurológico imediato, né, é muito importante, né, porque eu tenho que lembrar que esse paciente pode entrar no esquema aqui da teoplase, né, da trombólise, e quanto mais rápido possível for feita a medicação, melhor a chance do paciente responder. Né? Então, esse tempo é importante, é de determinar. E se o paciente dormiu bem e acordou mal? Como nós vamos saber durante a noite que horário ele fez o AVC? A última hora que ele estava bem, né? Muito bem. São meninos muito inteligentes, né? Não tem nada para ensinar para vocês, vocês sabem tudo. Às vezes é o time, né? Para torcer, mas o resto é fantástico. Né? Medicina sabe demais. Então tá. Então se cai aqui para o sangue, né? Aí tem, digamos assim, vamos controlar a pressão desse paciente, vamos avaliar se é para cirúrgico ou não, né? Mas a gente já falou isso no AVC hemorrágico. O negócio agora é AVC isquêmico. Então eu tenho que saber o horário,
dependendo da localização do AVC, né? Porque esse paciente que está fazendo o exame sem contraste, né? Confirmado o AVC isquêmico, avaliando esses sintomas, o horário, eu posso solicitar o uso de contraste, né? Faz o sem contraste, confirma que é um AVC isquêmico, e aí eu uso o contraste, porque se eu perceber, então, que são áreas muito nobres, né, de emergência de carótida, né, da bifurcação da cerebral média e tal, início da cerebral média, aí eu tenho que pensar na trombectomia, que é o tratamento invasivo do AVC isquêmico. Veja a comparação da tomografia com a ressonância magnética, né? A ressonância magnética vai ser sempre mais caro, né? Vai ser sempre mais demorado. Mas, assim, existem protocolos mais curtos, que você vai ter, assim, em 10, 15 minutos uma resposta, né? Mas muito, você usando a tomografia como base, né? Descartando o sangue na tomografia, e o paciente, no momento, assim, nesse período de 4 horas, né? Que eu quero confirmar o mais rápido possível a presença do AVC isquêmico, vamos supor que o exame da tomografia veio normal, o paciente acabou de ter o sintoma. Teve uma colega assim, né? Uma colega de vocês que teve um problema desse com a mãe. Ela contou exatamente isso. A tomografia normal, teve teste neurológico, ela correu o paciente para o hospital, a tomografia foi normal, e aí precisava de um exame para confirmar se era AVC isquêmico mesmo, já que não tinha sangue na toma. Então foi feito um protocolo de AVC isquêmico na ressonância magnética, né, com um protocolo rápido, e confirmou. E tinha, assim, menos de hora que ela tinha sintoma. A ressonância magnética, a alteração da ressonância magnética no AVC isquêmico é quase que imediata, né? O paciente começou o sintoma, já tem alteração da ressonância magnética. Então ela é precoce. A tomografia demora um pouquinho para ela ficar alterada, tá? Tanto que se admite que pode ser isquêmico com o exame normal. Tá? Então, assim, mas ela é o dia a dia da emergência, né? Pela rapidez, o custo, né? Por ela trabalhar o dia todo, né? Ela tem plantão 24 horas, aqui tem dificuldade, afasta a hemorragia com facilidade, né? Então é o que a gente tem na abordagem inicial. Deu dúvida, eu quero ter um exame, eu tenho um exame normal, eu quero ter uma confirmação, porque eu vou usar trombólise nesse paciente, vou fazer um procedimento mais agressivo, né? Então eu pego um paciente que já tem uma tomografia normal, eu venho para cá e através dessa técnica aqui que é chamada difusão, que a gente vai falar na aula de hoje, eu tenho um diagnóstico precoce do AVC isquêmico. Aqui, ó, aqui, a indicação, beleza, o paciente candidato a terapia trombolítica, mas eu tenho dúvida, né? Eu tenho algumas dúvidas com relação ao tempo de início, a confirmação do diagnóstico. Então, desse exame aqui, eu passo para esse e eu respondo as minhas dúvidas, né? Lá na fossa posterior, né, AVC isquêmico, pegando o tronco cerebral, a tomografia tem dificuldade, tá? Então, é uma boa indicação para a ressonância magnética do AVC de tronco. Então, indicação clara da tomografia, né? Eu quero afastar a hemorragia, porque aí o tratamento muda. Se tem hemorragia, o tratamento muda completamente, né? E outros diagnósticos especiais, então hemorragia intracraniana, hemorragia subaracnoide, né? O tratamento é diferente do AVC isquêmico, né? Então a tomografia, o sangue aparece na tomografia com facilidade. E eu também quero descartar infarto definido, né? E edema cerebral importante. Por esses infartos definidos quer dizer que o paciente já passou da hora de tratar o trombólise, trombectomia, né? Então, esse é um paciente que se vai manter internado só com medicações para controlar, manter assim, o básico do paciente, né? Você não está buscando aqui tratamento direto do AVC isquêmico, né? Já passou o tempo dele, a área de infarto já se instalou, já na isquemia, o tempo de tratar já passou. Edema cerebral importante também, o paciente já não tem muito o que salvar, né? Já está muito comprometido.
Então, a gente tem aqui vários diagnósticos para a gente poder relembrar. A gente tem essa área aqui que vocês compreendem que é uma área de hemorragia hematoma subdural, né? Veja como que pega a formato de meia-lua, não respeita as suturas, né? Então, o paciente tem esse hematoma aqui. Veja que aqui, esse paciente tem um AVC hemorrágico, né? Com comprometimento do ventrículo, tá? Então, também descartou. Esse aqui é o edema cerebral importante, extenso, né? Que vai também... Aqui, esse. Não, a Francisca. Só que é o... Agora eu estou junto. Tá, entendi. Essa tá boa também. Então, tá liberado. Então, esse aqui também não vai fazer nenhuma medida para AVC isquêmico de tratamento direto. Por que a pessoa tem AVC isquêmico? Né? Vamos pensar em algumas causas aqui comuns, né? Por motivo cardioembólico, né? Então, eu tenho um trombo situado lá no átrio esquerdo, ou então no ventrículo esquerdo, né? Veja aqui, ó. Esse paciente fez um eco, né? Esse aqui é o átrio esquerdo do paciente, e a seta está indicando um trombo, né? Vamos supor que destaca desse trombo um êmbolo, né? Esse êmbolo passa aqui pela mitral, vai depois vir pela válvula aórtica, né? Vai subir pela carótida e vai se alojar lá no território cerebral, causando AVC isquêmico por motivo cardioembólico. Então, nós temos que lembrar, paciente que já tem trombo intracardíaco, paciente em fibrilação atrial, que tenha essa possibilidade de originar esse tipo de trombo, são suscetíveis, né, são frequentemente acometidos por AVC isquêmico. Né? A pessoal da embolia arterial, pensar em alterações dos grandes vasos, na carótida, né? Veja que vou mostrar um Doppler de carótida interna, né? Essa aqui é o vaso, né? Veja que essa é a dimensão correta, a luz do vaso seria essa, né? Nesse trecho, eu tenho um trombo, né? Acontecendo nessa região aqui, né? Provavelmente uma placa de gordura, aterosclerose, né? E formação desse trombo que está reduzindo o calibre, provocando uma estenose da luz da carótida, né? E lembra que essas regiões são muito friadas, né? Pode acontecer uma úlcera aqui, e aí a formação de êmbolos, né? Isso vai subir da carótida para o encéfalo, né? E também pode impactar fechando algum vaso arterial. Seria um caso de uma embolia arterial, né? Então, do vaso do pescoço, fechando um vaso lá cerebral. A VE por pequenos vasos, né? Então, isso também é muito frequente, né? Lembra daquelas artérias lentículo-estriadas que vão estar localizadas nessa região da cápsula interna, né? Aqui a cabeça caudal lentiforme, aqui o tálamo, aqui a mesma coisa. Veja essa áreazinha aqui, né? Uma área pequena área, um exame de ressonância magnética, né? Esse é um flare, e isso está confirmação de um AVC isquêmico, né, por fechamento de um pequeno vaso da região dos núcleos capsulares. Esse vaso, às vezes, tem a doença do próprio vaso, a aterosclerose ali localizada, não veio de outro lugar. É uma angiopatia, né, do vaso cerebral, uma doença do vaso cerebral, levando à obstrução e favorecendo, então, esses infartos. E vou chamar isso aqui de infarto lacunar. Infarto lacunar, isso é muito, aparece em vários lugares aí, nas provas. Infarto lacunar. Aqui, ó, infarto lacunar. Então, a artéria cerebral está doente. Uma doença cerebrovascular. Então, muito bem. Agora vamos para a fisiopatologia. Eu tenho aqui representado um vaso arterial que está levando sangue para o tecido cerebral. E eu, digo assim, retirei do tecido cerebral um neurônio. Esse aqui é um neurônio, tá? E nesse momento está tudo funcionando.
Como está chegando o sangue aqui, então os nutrientes estão sendo fornecidos, a bomba de sódio de potássio está todo vapor funcionando, né? Então, eu tenho nutriente entrando, mitocôndrias funcionando, fazendo síntese do ATP chegando na bomba de sódio de potássio e jogando o funcionamento da bomba de sódio de potássio, joga sódio para fora, entra com o potássio. Isso é o normal da bomba de sódio de potássio. Então, esse seria o tamanho normal da célula neuronal. Aí, aconteceu de um trombo, chegou por lá, esse trombo, esse êmbolo, fechou o suprimento arterial daquele tecido. Nunca é um neurônio só, né? É um tecido, é um conjunto de neurônios, né? De uma região. Então, no momento que ele fechou esse suprimento vascular, suprimento arterial, os nutrientes não estão mais entrando nessa célula, né? A mitocôndria, ela deixa de produzir ATP, reduz a produção de ATP, e isso afeta o funcionamento da bomba de sódio de potássio. Ela deixa de jogar o sódio para fora e entrar com potássio, né? Então, cargas positivas, né, que deveriam ser jogadas para fora, um pouco de carga positiva entrando, isso para. Com o acúmulo de sódio no interior da célula, o meio vai ficando cada vez mais hipertônico e a água extracelular é atraída e começa a entrar no interior da célula, né? Então, veja como o volume da célula, como cresceu, né, em relação a esse outro slide aqui, né, porque está acontecendo o chamado edema citotóxico, né? Então, a célula está inchando de tamanho porque a água está entrando, procurando esse meio hipertônico que agora está acontecendo nesse intracelular. Tá, então assim eu explico o AVC isquêmico, né? Vai acontecer então esse aumento da água, esse edema, mas veja que o edema é intracelular. Então, como que vai acontecer a mudança do exame de imagem quando acontece esse AVC? Percebo então aqui um conjunto de células, né? E o meio extracelular, meio intracelular, tudo funcionando, né? Isso aqui são os íons, né? Sódio, potássio, então sai a bomba funcionando. De repente a bomba parou e o sódio ficou concentrado no interior da célula. Veja como o volume celular aumentou e o espaço extracelular ficou reduzido. Agora é só pensar como que vai se manifestar isso na tomografia, né? Então, nesse slide, a gente compara o hemisfério esquerdo, né, com o direito. E a gente vê aqui nitidamente a diferenciação da substância cinzenta, que é mais branquinha aqui na tomografia, por causa da densidade, né? Substância branca, que é isso aqui, né? Mais interna, né? Substância cinzenta, substância branca. Eu vejo o sulco, eu vejo o giro, né? Consigo identificar sulcos e giros, né? Consigo saber essa diferenciação córtico-subcortical, que é a substância cinzenta aqui, substância branca é aqui, eu consigo saber isso, né? E o volume está todo preservado, porque eu consigo entender onde os sulcos e os giros estão localizados, né? Deixa eu ver se eu peguei. Tá, então agora eu vejo para o lado de cá agora. Se eu consigo separar o que é substância cinzenta e substância branca, não consigo. Está uma densidade só. Eu consigo ver giros e sulcos, não consigo porque o cérebro expandiu, né? Então eu tenho aqui, perdi a diferenciação, aumento de volume. Veja como a linha média está desviada para o lado contralateral à doença, né? Então houve um efeito de massa, né? E me dá uma imagem de hipodensidade difusa, porque a água é escura na tomografia, né? Em relação à substância cinzenta, ela é muito mais escura na branca, então também é bem mais escura, né? Então isso aqui porque o cérebro está edemaciado. Veja que pegou as duas áreas, a branca e a cinzenta, que é a característica do edema citotóxico. Vamos embora. Então, eu gostaria que vocês percebessem aqui um vaso cerebral, uma artéria, né? Uma arteríola. Melhor. Então, aqui a parede da arteríola e aqui os eletrólitos que estão caminhando aí junto com o plasma, né? E os elementos figurados do sangue,
aqui está a situação normal, que é a mesma essa situação aqui. Agora eu peguei esse capilar e cortei ele assim, estou mostrando para vocês o capilar no corte transversal, né? Esse aqui é um longitudinal, esse aqui é um transversal. Veja que na parede do vaso sanguíneo eu tenho uma célula epitelial e eu tenho uma célula da glia, que é o astrócito, né, fazendo uma camada, uma barreira de proteção, né? E isso funciona também como essa barreira tem realmente esse nome, né? Porque ela é uma permeabilidade seletiva, né? Não é qualquer coisa que está ali dentro do vaso que deixa passar para o extracelular, né? Para aqui para o intravascular, aqui para o interstício, né? Olha, então a estrutura para passar aqui tem que ser necessária e tem que ser conhecida. Não pode ser uma bactéria, não pode ser. Então é uma permeabilidade seletiva aqui. Mas eu tenho essa situação aqui, veja, que é o edema citotóxico, onde o problema é o inchaço intracelular, que inclusive as células endoteliadas estão edemaciadas, né? Então a célula do capilar epitelial está edemaciada, a célula do astrócito também está edemaciada e o neurônio também vai ficar edemaciado. Pega tudo, edema citotóxico pega tudo. Mas a diferença está agora. Quando acontece o edema vasogênico cerebral, o problema não é então lá do extracelular, celular. O problema é que a permeabilidade aqui aumentou. Então, esses eletrócitos começam a passar por essa barreira que ficou agora, perdeu a função, perdeu o controle e houve então um aumento dessa permeabilidade. Com esse aumento da permeabilidade, passa líquido, água, eletrólito para o meio extracelular sem que haja edema celular. Não vai ter edema celular nenhum. Então é a água no espaço extracelular. Esse é o edema vasogênico. E o edema citotóxico, a água está dentro do capilar aqui, na célula epitelial, no neurônio e na célula da glia. Beleza. Então vamos ver aqui, já que nós estamos sabendo tudo de edema citotóxico, edema vasogênico. Esse aqui nós acabamos de apresentar para vocês. Eu falei que o edema citotóxico vai pegar tanto substância branca como cinzenta. Ele não vai diferenciar, vai pegar tudo. É tudo para ele. Tá? Então a água entra geral. No vasogênico, como a gente percebeu que a substância, lembrando que a substância cinzenta é um conjunto de neurônios, né, muito entrelaçados, né, ela não vai permitir a passagem de água. Né? Esses neurônios estão preservados, né? Então você vai ver a presença do edema predominantemente da substância branca com preservação da substância cinzenta. Então seria uma diferença, né? Você vai olhar para o exame e vai falar assim, tá, tem um edema aqui, mas pega a substância cinzenta e branca, esse aqui pega. Então eu vou entrar no diagnóstico diferencial de edema citotóxico, que não é exclusivo do AVC isquêmico, tá? Tem outras doenças metabólicas, onde a mitocôndria é afetada, né, na produção de ATP, pode gerar o edema citotóxico, não é só do AVC isquêmico. E para o lado de cá, que é o vasogênico, veja então que a substância cinzenta está preservada, aqui a área de edema, eu vou entrar no diagnóstico diferencial desses processos aqui, ó, tumor, inflamatório, infeccioso, desminimizante, né? Isso aqui vai acompanhar, ou então vai estar associado, esses quadros que vão estar associados a edema vasogênico. Então veja as diferenças, né? Porque eu vou pedir na prova, eu vi ele falando que eu quero na prova. Então veja aqui agora na ressonância magnética, que maravilha. Por que isso aqui é T2? Olha, mais para T2. Porque eu olho para os ventrículos, né? E o líquido está com hipersinal. Eu olho para os giros, os sulcos, né? Os sulcos estão com hipersinal.
Então, esse aqui é T2, esse aqui é T2 também. E a água brilha no T2. A água brilha no T2. Veja onde está tudo bem, a substância cinzenta é essa aqui mais clarinha. A substância branca é mais escurinha, mas o motivo você tem que olhar lá na base. Eu não posso explicar isso agora, não. Estou concorrendo. Substância cinzenta, substância branca, está normal. Veja que maravilha como que isso aparece no edema citotóxico. Olha como preserva a substância cinzenta, ó, preservada, substância cinzenta preservada. E o edema predominando na substância branca, né? Olha, substância cinzenta preservada. Agora, veja se você consegue descobrir cadê a substância cinzenta aqui, ó. Eu não tenho, porque ele aqui é difuso. Pegou as duas camadas, a branca e a cinzenta. Então, isso aqui é o citotóxico. Isso não é a doença, mas isso é igual, como eu expliquei, abre o diagnóstico para determinadas patologias que vão me dar esse tipo de edema aqui, e aqui para me dar, vou pensar em outras doenças quando está associado ao edema vasogênico, né? E aqui, como eu falei, não é exclusivo para esse esquema. Olha que bom, ninguém pergunta, que ótimo. A aula está indo muito bem. Pode perguntar, né, gente, se tiver alguma dúvida. Mais um exemplo, né? Olha que maravilha, né? Pegando a área da cerebral média esquerda, né? E não poupa, né? Substância branca e a cinzenta. Pega os dois, né? E aqui, numa mesma região, né? Temporal, frontal, mas eu vejo a substância cinzenta aqui, ó, preservada. E alguém já descreveu isso aqui como uma imagem digitiforme, né? É como se eu colocasse os meus dedinhos ali, né? Aqui, ó. Parece com os dedinhos aqui, mas ninguém, vamos ver se dá para ver os dedinhos. Dá para ver os dedinhos aqui, ó. Olha os meus dedinhos aqui, ó. Então é como se aparecessem as digitais do paciente, os dedos do paciente, né? Ou os dedos do médico. Quando aparecem então esses dedos, eu vou pensar no vasogênico. E esses dedos são a substância cinzenta preservada no edema vasogênico. Muito bem. Voltei para o AVC isquêmico, né? E aqui esse slide com muito texto, né, que eu adoro, né, exame de slide com muito texto, ele vai definir como que acontece a alteração mais precocemente, logo depois que se instala o quadro, e depois, com o passar das horas, como muda a tomografia, né? Então, o exame pode variar do normal, se o paciente é encaminhado rapidamente para o hospital e faz o exame, né, rapidamente também, até o muito alterado, né, passou de horas ou dias, né? E vai ter repercussão no exame de imagem. Então, fala que é agudo menos de 4 horas, subagudo 24 a 5 dias e crônico semanas a anos, né? Então, eu tenho todos isso aí marcado, eu consigo até ter uma estimativa de quando o paciente teve esse AVC, né? Dependendo das alterações da tomografia, né? Então, quando é muito... o exame é feito rapidamente, eu tenho sinais de edema celular. O edema aparece suavemente, eu vejo uma pequena mancha escura na hipodensidade, né? Mas, com o passar das horas, a gente vai ver que esse edema vai aumentar e vai ter efeito de massa. E aqui no crônico, eu já vejo a área do infarto mesmo, onde o paciente não vai recuperar mais tecido cerebral. Então, olha aqui a sequência de alterações, né? Veja que, olha que sutil, né? Ó, cabeça do caudado, núcleo lentiforme. Cápsula interna, e aqui o ventrículo esquerdo, né? A dimensão normal, o terceiro ventrículo, e aqui o ventrículo lateral, lá na região posterior. Veja essa área toda aqui, tá? A densidade é diferente, tá? Aqui está hipodenso, né? Em relação a essa região aqui. Veja que há algum já efeito de massa, tanto que o ventrículo reduziu de tamanho, né? Então, há algum AVC isquêmico acontecendo aqui, né? Só pela hipodensidade, há uma área de edema, aumentou um pouquinho o volume, por isso que apagou o ventrículo, né? Mas
essa hipodensidade é suave. A área não está bem demarcada. Quando a área está bem demarcada, igual aqui, que eu sei exatamente onde o problema está acontecendo, né? Então, essa região toda está alterada, né? É uma área delimitada. Já passou 24 a 5 dias. Tá? Então, no início, a alteração é muito suave. Passou 24 a 5 dias, eu consigo marcar com lápis, eu consigo desenhar exatamente onde eu tenho alteração. E o edema está muito maior, com que desviou mais a linha média, né? Apagou o ventrículo, apagou outro ventrículo aqui lateral também. E aqui já era. Aqui, essa área, então, já está toda perdida, né? O tecido nervoso está substituído por células da glia, né? E muita dessa densidade aqui é líquor que está banhando essa região aqui. Então, essa é uma área sequelar, né? A gente vai chamar a área de gliose. O paciente tem isso depois de 4 semanas, de algumas semanas, né? Depois de 4, 5 semanas, até 1 ano. O resto da vida, né, que não vai recuperar. Tá, então esse paciente, por exemplo, ele não tem que ficar internado, né? Você chega, você faz o exame dele e tá na situação delas. Essa alteração aqui é antiga, né? Não tem alteração aguda. Esse aqui, sim, precisam de CTI. Então, agora, algumas alterações mais sutis, né? Então, veja um AVC hiperagudo, né? O tempo aqui de menos de 6 horas, né? E a única coisa que dá para ver é muito sutil, eu comparando o temporal direito com o temporal esquerdo, está um pouco mais escurinho aqui, hipodenso, essa região em relação a essa. Então, eu perdi, assim, onde é o cortical e o subcortical, onde é a substância branca, né? Esse aqui eu consigo ver, aqui é a substância cinzenta, aqui é branca, e aqui eu não sei exatamente onde é. Veja como é sutil. Esse mesmo paciente fez a primeira tomo, depois fez a segunda tomo. Na segunda tomo, olha, ele demaciou o temporal esquerdo, ficou mais fácil de ver. Aqui também já é outra dica, né? Que perdeu o suco, né? Aumentou um pouquinho, perdeu o suco, olha, tinha suco aqui. Aqui subiu. Então tem edema, esse edema aumentado, né? De 6 a 24 horas. E depois a evolução desse quadro, a partir de 24 horas, que ele tem uma área já delimitada, e depois esse paciente acima de 1 semana, onde essas regiões aqui estão já perdidas, né? Isso aqui não recupera mais. Então já é área de gliose. AVC hiperagudo, agudo, subagudo e crônico. Então, bem sutileza aqui do quadro, novamente, né? Observa que aqui eu vejo o córtex da ínsula, né? E aqui eu não estou vendo o córtex da ínsula. Parece ter um edema, tanto nessa região frontal como na região da ínsula, né? Fechou aqui a fissura lateral, ficou um pouco mais hipodensa. É um sinal precoce de AVC isquêmico. Tá? Então, o que eu vou ver aqui nos próximos exames? Vou procurar alteração precoce, muito precoce. Artéria hiperdensa, perda de diferenciação córtico-medular. Era só um pouquinho, só um pouquinho. O homem que entrou agora. Voltei. Então, perda de diferenciação substância branca cinzenta, nós já falamos, aqui perdeu. Pagamento do núcleo de fome, aqui não perdeu ainda, mas vai perder. Aumento de volume que apaga os giros e sucos. Ó, isso aconteceu aqui, ó. Aqui tem o suco, aqui tem giro. Aqui apagou. Eu vou comparando um lado com o outro e vou percebendo essas alterações. A mesma coisa está acontecendo aqui.
Veja que eu tenho, desse lado esquerdo, esse paciente já mais idade, né? Eu tenho o córtex da ínsula, tá hiperdenso, que é o normal, cabeça escaldada, núcleo forma. Cabeça escaldada, olha o córtex da ínsula, como que está escurinho, né? Em relação a esse aqui que está desse normodenso, né? Normodenso e hipodenso. Essa área aqui que eu estou delimitando está diferente a densidade, né? Em relação aqui à contralateral. Então, o AVC é hiperagudo, né? Está havendo um acúmulo de água aqui, né? E foi perdida a diferenciação córtico-subcortical, onde era a substância cinzenta, a substância branca. Eu estou com dificuldade de ver essa diferenciação. Mas essas duas características que a gente está vendo aqui, pegou aqui tálamo, pegou a região do cruz lentiforme direito. Isso aqui nós, como já vimos, é pineal e plexo coróide, que são lugares normais de hiperdensidade. Esse caso está bem bonitão. Veja se você consegue achar o problema desse paciente. Eu vou deixar vocês falarem uma coisa. Então, hoje chegou com hemiplegia à direita. Disartria, hemiplegia à direita. Tem no máximo 2 horas. Tem uma área hipodensa ali no lado direito, né, professor? Bem... É direito mesmo, tem certeza? Ó. Tem. Não, tem. Não vai errar, hein? Direita e esquerda, não, hein? Nós estamos não, muito sério para errar. Ó, então ele está falando que está do lado direito. Direito é esse aqui. Esquerdo é aqui. Não, ali não é. É o esquerdo mesmo, professor. Então, ó. Temporal, dá para saber onde é o cortical, subcortical. Córtex da ínsula, dá para saber o que é cortical, o que é subcortical. Cabeça escaldada, glúteo de fora. Cápsula interna, tálamo. Desse lado está tudo bem. Será que desse lado vocês conseguem me falar todas as estruturas? A ínsula, o lentiforme, a cápsula interna. Dá para ver aqui? Está hipodenso. Esse paciente é o mesmo desse paciente, só mudei alguns parâmetros na hora de brilho e contraste, né? Veja que maravilha, ó. Córtex da ínsula, substância cinzenta, substância branca, lentiforme, cabeça do caudado, cápsula interna, tálamo, cabeça do caudado, tálamo. Cadê o lentiforme? Cadê o córtex da ínsula? Tá aí. Isso aqui é meu AVC isquêmico. Num período bem agudo, né? Você só mudou a densidade, a água está começando a ser absorvida ali pelas células, né? Está começando a mudar esse meio que é a densidade dessa região. Não tem uma área tipo assim que você consegue fechar assim, eu não consigo saber o limite, né? Exatamente até onde vai. Eu não sei exatamente, mas porque se eu fizer uma imagem daqui a algumas horas, vai entrar depois de 24 horas, por exemplo, que entra no subagudo, aí ele tem uma área delimitada. Mas não é, estou mostrando a fase aguda do AVC. Então tá ali o lentiforme, e do outro lado eu não tenho lentiforme, nem a ínsula. Muito bem. Esse paciente aqui, córtex da ínsula, e não tem córtex da ínsula do lado de cá, está muito apagado, né? Então, AVC isquêmico aqui, hiperagudo, né? Nessa região aqui. Isso, bom, é um sinal que eu preciso apresentar para vocês, né? Muda a densidade, fica hipodenso, pega a substância cinzenta, pega a substância branca, apaga, sube o giro. Mas o interesse é para entender, o interesse é na hora de fazer uma prova, às vezes vem a imagem na prova para poder marcar um X, né? A interpretação disso é do radiologista, né? Ele que vai dar a martelada final, ele vai
decidir se tem AVC isquêmico ou não, tá? Então, nesses casos, diferente da radiografia de tórax, né? Porque tem gente acordando o radiologista de madrugada para discutir radiografia de tórax, né? O radiologista está ficando chateado da vida, tá? Não é possível. Tá? Então, acordar o cara para avaliar o AVC, normal, né? Acordar o cara para detectar pneumonia, ele, sei lá, tem que tomar alguma medida para isso. Ele tem que ser preso a pessoa que faz isso. Não pode acordar o radiologista de madrugada para interpretar X. Então, tá. Então, beleza, passou. Então, esses exames, né? Embora o radiologista não vai estar, na madrugada ele não vai estar no hospital. Vai ter um técnico que vai acordar e vai fazer o exame. E vai ligar para quem está de plantão na radiologia para interpretar. Ele vai abrir o computador em casa, vai interpretar, vai ligar para o médico que pediu e vai passar o resultado. É mais ou menos assim. Então, eu quero que vocês vejam o seguinte. Quero que vocês olhem para isso aqui. Isso aqui, na frente aqui é o mesencéfalo, né? Mesencéfalo. Não, é ponte, uma região na transição da ponte mesencéfalo. E aqui eu tenho a artéria basilar, né? Essa artéria basilar, esse redondinho aqui é a artéria basilar. Veja que ela está na densidade normal, né? Normodense. Agora, comparando essa basilar, compara com essa. Aqui é mesencéfalo, aqui, olha, a hiperdensa, mas não tem contraste. Por que ela é hiperdensa? Por quê? Porque o que está brilhando aqui é o próprio trombo. Tá? O trombo que obstruiu essa artéria basilar, ele está ocupando essa área aqui e deixando ela hiperdensa dessa forma. Então, é um sinal da artéria hiperdensa. Você, às vezes, nem tem edema ainda. E a artéria está hiperdensa. Veja essa... Aqui tem cerebral média direita, aqui tem o cerebral média direita, né? Aqui eu tenho cerebral média esquerda. Essa cerebral média esquerda, ela está diferente da basilar, não tá? Ela está hiperdensa. Então, mesma coisa. Agora o tronco está ocupando a cerebral média, pegando um pouco aqui da carótida e cerebral média esquerda. Isso é muito... Quando aparece isso, ótimo. Você faz um diagnóstico precoce. O problema é que não é frequente. Então, olha lá. É muito específico, mas pouco sensível. Esse sinal. Então, você vai pegar vários casos, um ou outro vai ter esse sinal. Mas quando surge, pode acreditar que é um AVC isquêmico, né? Que é uma artéria dessa com um trombo no seu interior. Não tem contraste, porque quando tem contraste... Por isso que não faz contraste, inclusive, né? Que aí eu vou perder esse sinal aí. Além de eu perder hemorragia, fica mais difícil olhar a hemorragia com o uso do contraste. Nesse momento, eu fico mais difícil de eu ver uma... Se eu fizer contraste, ao invés de eu ver uma artéria hiperdensa, eu vou ver uma falha de enchimento. É o contrário. Né? Tudo vai ficar branco e a área onde tem um trombo vai ficar escuro, porque o sangue não vai poder passar por lá, porque tem um trombo preenchendo. Então, beleza. Sinal da artéria hiperdensa. Sinal aqui, ó, cerebral média esquerda hiperdensa, né? Aqui a basilar. Veja que a basilar, ela não é muito inocente. Ela tem uma aterosclerosezinha aqui, né? Mas não, vejam a luz dela aqui. Mas ela é um paciente que tem uma doença cerebrovascular, né? Tem aterosclerose nesses vasos, né? Nesse aqui eu tenho trombo, nesse aqui também tem trombo. Compara com o lado de lá, que não tem nada, aqui tem um trombo, aqui do lado direito tem trombo, e aqui do lado esquerdo não tem nada. Aqui a basilar preservada. Essa tem calcificação de aterosclerose, essa aqui eu não vejo nada. Então, cerebral média direita com trombo. Sinal precoce de isquemia cerebral. Que maravilha de imagem, né? Imagem maravilhosa, é emocionante, né? A gente fica assim, comovido, como que é bonito. Olha, nada para cá
E aqui, ó, cerebral média hiperdensa, né? Você vê que não tem nenhum outro sinal, não mudou nem a densidade do tecido ainda, tão precoce, né? Você pegou uma fase que vai começar o edema ainda, né? O edema vai começar. Tanto que não tem sinal de os ventrículos estão no mesmo tamanho, não tem compressão de nada, porque a fissura lateral está no tamanho normal, né? Então, eu peguei um AVC bem no início. Aqui, então, cerebral... Aqui a carótida interna esquerda, né? Dano cerebral média esquerda. Lembra, não acontece em todos os casos, mas se aparece, fica fácil de fazer diagnóstico. Um paciente que já... Esse aqui já está no período subagudo, porque a área é bem delimitada. Eu consigo saber exatamente onde está o AVC isquêmico, o edema citotóxico do paciente, né? Que área que é essa aqui? Fiquei na dúvida, né? Não sei que área, qual vascularização que pegou, né? Que artéria que fechou. Quem sabe se pode ajudar? A posterior, anterior, superior ou a direita? Só tem direita, né, gente? Ou é direita e esquerda. O resto eu inventei para ver se vocês caiu aqui. Né? Só tem essa, ou é direita e esquerda. Cerebral médio, direita e esquerda. Tá? Esse aqui é a direita. Então, você consegue avaliar se tem artéria, qual artéria que é responsável. Deixa eu ver aqui. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou voltar daqui a 20 minutos. 10h30 estou de volta. E a gente acaba de dar essa aula que falta aí uns... falta poucas coisas. Falta 10 exames. 10 slides. Falta 10 slides. Então, hora de eu parar aqui, gente. Daqui a pouquinho eu estou de volta. 10h30. Tchau. Literally spits on me every chance they get. Like, it just sucks. Like, Nintendo makes such bangers, but the company is just actual trash. So now you know what's happening. At this time, my channel has had 29 videos taken down, 2 copyright strikes, and Nintendo does not seem to be stopping the removal of videos from other creators on YouTube. They've shown that they're striking down regular gameplay videos as well. It's sporadic, and their enforcement of their copyright is incredibly uneven. The thing is, without even considering fair use, all of these videos are very clearly in line with Nintendo's own game content guidelines for online video and image sharing platforms. Nintendo is going insano style right now, absolutely purging YouTube of all types of different content out of nowhere. Like, all of it's pretty nonsensical. It's not just modded content, it's actual just normal gameplay videos, like playing Breath of the Wild with like a challenge run and shit like that. I honestly wouldn't be surprised if they start taking down speed runs or even just general walkthroughs. Like, it's absolute madness. It's chaos. And there's just no way of defending this behavior from Nintendo. Point Crow explains that all of this content fits within their own content policy, as well as, of course, being fair use. They state that they encourage creative input and commentary for content around their video games, as well as like Let's Plays, video game reviews, which it doesn't really seem like they are saying that with a smile on their face, considering they're now just taking down all of these videos that have creative input and commentary. The things that they highlight that they don't allow are the obvious things, right? Where it's just like, you know, full Nintendo trailers or all of their soundtrack and shit like that. Things that other companies also don't encourage either. You might argue that modded content is in violation of these guidelines, but historically that's not the case. The terms of service for The Legend of Zelda says you cannot modify the game, but it also says that you cannot stream it,
You cannot make videos of it, and you cannot otherwise broadcast it. Nintendo's game content guidelines changes this, though, by providing a license on top of the existing terms of service, which modifies the terms of service for content creators. All of the videos that they have taken down are in compliance with their own policies. A lot of games in their terms of service actually have similar statements, such as like no making videos or streaming the game or anything like that. But like Point Crow mentions, there's extenuating circumstances. There's like an overarching branch of it where they do modify that for the content creators and content that is made around their products. Because obviously in this day and age, any game is going to be like streamed or have videos about it. So a lot of companies encourage it, and Nintendo claims they also encourage it. They even talk about like how touched they are when people make Nintendo focused videos, which is the biggest fucking lie ever told. Like, my god, what a fucking fib. No shot. Every video made on a Nintendo game makes them angry. I feel like they view that as lost dollars, potentially. Like, oh no, a potential customer may have seen this video and now they're never going to bother getting the game because they got the whole experience from watching this one guy play Legend of Zelda Breath of the Wild by killing all of the trash mobs. No, we lost somebody. They've ruined us. Take them down. It's just something that has existed for a long time, right? No streaming the game, no making videos on it, but that's just not the way it's worked historically on the internet for a long time now. And Nintendo has understood that up until recently, where I guess they got hit by a fucking stupid beam and are now taking down videos again. Completely innocent ones. In fact, what they've demonstrated here is that they will ignore their own policies and licenses to selectively enforce their intellectual property. So, if you've uploaded any video that features any Nintendo content, no matter how transformative or directly in line with their published guidelines, you are at risk. You mentioned in your content guidelines that you are humbled every day by the loyalty and passion for Nintendo's games, characters, and world, and respect that we want to be able to express ourselves creatively by sharing our own videos and images using content from your game. And if you truly respect us and are humbled by this community, don't take this creativity away from us. Overall, I think it's an extremely strong video from Point Crow here, which once again highlights Nintendo's out-of-touch delusion, and it serves as a great open letter to the company that I have no doubt will go completely radio silent on. I don't think they're going to see it. I don't think they're going to care. They're going to most likely continue to take down completely innocent videos and maybe even whole channels that have covered Nintendo products or made Nintendo-focused content, all because they're just fucking evil. Like, I really don't know what it is anymore. This does nothing to help them. This just puts another blemish on their reputation. This doesn't get people excited for Tears of the Kingdom. This just makes more and more people afraid of Nintendo. And for a company that's supposed to be like all about family fun, I don't know why they want to be feared so badly, ruling their property with an iron fist and allowing no room for creativity or imagination in their worlds from the people that love them the most, like Point Crow mentions. It's just shit. It's just an actual pile of dog shit. And I wanted to talk about that. I'm wishing Point Crow the absolute best here, navigating these two strikes on his channel, because Nintendo is a fearsome foe. So I really am hoping for the best for him. He's a great guy, and Nintendo is anything but a great company. They're trash. That's really about it. So yeah. You see Gunner's getting sued? Gunner's getting sued? No shot. Who? By Drop My Panties, I'm Wet guy? Or whatever the fuck it's called. I will never remember what that perfume is called. Let me see. I don't want to do this one. Today, we're going to be talking about how not to respond to criticism. This is, of course, an update to the last video I made talking about a YouTube channel named Delete Laws and the man that runs it, Chili DeCastro. You are such a wussy, bro. The response from him to my video has been, as I'm sure Professional. many of you could have predicted, completely unhinged. Oh, I can't believe that.
The guy's channel is named Gunner TV. I need his home mailing address or his physical location. So I figured I would use it as a case study and perhaps a cautionary tale on Wow. how to avoid making What the yourself look fuck? like even more of an idiot in the face of criticism. So come on, let's jump in Insano style. But first, a word from a very relevant sponsor. Are you being stalked by a crazed man on the internet who wants to find your new home address and sue you? No, What a just great me. Well, segue. you should still stay protected like I do by using this video sponsor, Aura. Today, anyone can find out everything about you online, including your name, address, phone number, Exit tier Discord one server, since email, schools, the resub. relatives, a very private Discord server, hotels, flights, Omomi bank Omi. accounts, health records, or a very private Discord server that may or may not be used for sexualizing trains. But Aura will hunt down these data brokers that sell your information to robocallers, spammers, or anyone with an unhealthy interest in your life. And the They'll even prime opt you anger. out of junk mail and telemarketing lists. You can use my link, aura.com/gunner, to try 2 weeks free and see just how many data brokers are sharing your information. Also linked in the description, or you can scan the QR code here. Aura's app is like a digital ninja, armed with a VPN, password manager, real-time credit and identity theft monitoring, I watched a internet parental 4-hour hit controls, piece and on you. malware It was protection. It's a horrible. one-stop shop for internet 4 safety. As hours, someone who at Jesus 18 Christ. years old fell for a call scam and That's gave away his extensive. social security number, Exit gift it's sub nice to hunting. know Aura has my back if any Gunner Klein impersonators reveal themselves. Cowards. So why not let Aura do the heavy lifting of keeping you safe online? Just go to aura.com/gunner to start your free trial, or click the link in the description box, or scan the QR code. And thank you, Aura, for sponsoring this video. It was no less than an hour after I posted my video that Chili found it and commented on it. I'm watching. What @GunnerTV doesn't know is that I sue people who defame me. I'm watching this video right now. If you defamed me, I'll give you 24 hours to retract. After that, I sue you. Ask the other trolls who have no purpose. Wait, this is no really interesting. I don't know anything about this. I didn't watch Gunner's video on this guy. His name is Delete Laws. So does he want laws or not? Because he seems very much loving laws. Immediately going to the legal system for an online joke. So what does he love laws or hate them? And if so, why is he such a bitch? Who's the prime pigeon? Delete the ones that don't support him. Okay, so he likes some laws. He thinks he knows the law better than actual law enforcement just to annoy cops. Oh. Cool, I guess. mission, no direction. You just make videos because people will tune in. I'm watching. Hope you said something stupid. I'm watching now. So he admits that he hasn't even started really watching the video yet, and he's already thrown out the potential of a lawsuit against me. That's Your hype. name is Delete Laws, right? Like, get rid of them, and yet it's your Oh. MO to immediately He's even saying the threaten same me thing with I the am. law. You just make videos because people will tune in. Like you and everyone else does too? Should I not want people to tune in? And post. Oh, God. Finally done. I spent a week scripting this and 3 days editing. Jeez, I hope nobody watches this. And then he comments 2 minutes later, ew, nuisance is a legal term. And then by defaming me, by What? listing me and performing criminal acts, you dive directly into the money. And here's a word from the sponsor. Call your lawyer, dunce cap. Calling me a nuisance is the legal term. I'll give you 24 hours to retract your statement, and if not, I will sue you. Yes. Reminder, my video was What 20 the minutes long. But fuck? from his first comment, he had time to watch only 2 minutes of it, and he thought, yeah, I got enough here to sue. This guy called me a nuisance. I'll see your ass in court. This whole thing is so silly. Now, we'd be here all day if I address every single incorrect thing Well, that's Jimmy says hype. going Wait, forward. this guy's but Let's awesome. at least look at this one. Nuisance is a legal term? No, it's not. Public nuisance is, but that's not what I called you. Roll the clip. Chili DeCastro, who is truly an unhinged individual with the sole purpose of just being a nuisance. So yeah, I stand by it. You're a nuisance. In fact, you're being a nuisance right now. A big old nuisance. Nuisance, nuisance, nuisance. That's what you are. So my first piece of advice... I have to know, did he already comment on this one? This is already so amazing. I've never seen someone so loosey-goosey with the law like that, especially not someone whose whole personality, I guess, is around, like, getting rid of laws in general. Man, what the fuck? His whole channel is about filing complaints. I filed a complaint with cops, and then he uses 50 hashtags. So why is his name Delete Laws? Is it, like, ironic? How many lawsuits does this guy file? Oh my lord. Yeah, I've never heard of this guy before. This is very interesting. This is very, very interesting. Thanks to the resub Rose, an idiot. Dude is a caricature who came to life.
Hey, caricature is a legal term, brother. I hope you're ready to see him in court, dunce cap. You're so fucked. This guy's got you now. His channel description is, when we overturn Terryverse Ohio, there will be an immediate and overwhelming change that impacts all Americans at the street level. What is Terryverse Ohio? This is going to be some like stupid shit about like not jerking off to trains or something. I already know it. Let's see. In this case, the court concluded that the Fourth Amendment did not prohibit police from stopping a person they had reasonable suspicion to believe had committed a crime and frisking that person if they reasonably believed that person to be armed. Hold on, I'm confused. What? This was a 1968 ruling. This is known as the Stop and Frisk Law. Okay, so in a nutshell, an officer was patrolling. He noticed 3 people pacing outside of a jewelry store, had reasonable suspicion to think they were casing it and about to do a stick-up. So the officer asked to frisk them. Well, he didn't ask. The officer frisked them and found a pistol in one of their pockets, a revolver in another one, and then the last guy was unarmed. And so he arrested 2 of them that were armed. And they found the men guilty and ruled that, given the suspicious nature of their behavior and the officer's concern, the decision to frisk was permissible. But the appeals court, and then the appeals court affirmed the decision, and then Terry appealed to the U.S. Supreme Court in 1967. Terry being the guy with a pistol in his pocket. So this became known as the Stop and Frisk case. So it represents a clash between Fourth Amendment protection from intrusive, harassing conduct by police when no crime has been committed, and the duty of an officer to investigate suspicious behavior and prevent a crime. So that's the whole core of it. In 1968, the Supreme Court affirmed the conviction and set a precedent that allows police officers to interrogate and frisk suspicious individuals without probable cause for an arrest, providing that the officer can articulate a reasonable basis for the stop and frisk. Interesting. Yeah, I've never even heard of that before. Thanks to Tier 1 Connor and the resub Duke and Cupid in the bits jar. Cops just use it on anything now? Yeah, this seems like it set somewhat of a slippery slope precedent where they can just do anything if they can come up with any type of reason to perform the searches. Yeah, it's wild. So it looks like he's very much trying to lead a charge against that, which I actually totally think is just. But then he's also a completely unhinged maniac here, I guess, threatening lawsuits against a guy who called him a nuisance. So, you know, sometimes you hit and sometimes you miss. Thanks to resub Goose and Tier 1 Flung. Advice in responding to criticism is listen to the full criticism before you respond, or else, like a dumbass, you'll leave evidence that your incoming lawsuit is based upon something that I never even said. Now, I didn't respond to these comments, which, like a crazy ex, Whoa! 50 of. He's since Holy deleted all of them, fuck. but I took screenshots because how could I even look away? I was getting a new comment from him every 20 seconds. These were mostly just unintelligible ramblings of a man who loves to bark over and over again about how he's gonna sue you. But the I'd like to read one of those puppies. My God, how long did he spend here? He must have watched Gunner's video 9 times. Spent like 3 hours on this, writing these things. 8:35. I patronized the hell out of her by calling her honey because I have no respect for cops. You'll back the blue until it happens to you. But first, young man, get your wallet ready. Call your attorney. You messed with the wrong guy, lol. I'm laughing as I talk text. Go ahead and ask around about me. Find out if I sue people after I tell them I'm going to sue them, lol. Yes. Yes. I have a smile from ear to ear. I don't think you're smiling. It seems like you're crying. This is like Dr. Evil putting his pinky to his lips, thinking he's doing something big here. What in the world? Wow. He needs help. Like, professional help. This is like actually concerning behavior. Fuck me. There's a major difference about the YouTube pranksters you covered before and defaming me. The difference is, this video is going to cost you $150K.
and I do this all the time. You're so screwed, bro. You can remove the video and retract what you said. I don't think it's going to stop me from suing you, though. There are dozens and dozens of comments on my page now identifying you as the defamer, covering YouTube pranksters and covering a law scholar. You're about to find out the difference. I know you're not a law scholar. You're not a law scholar. You making this threat already damages your whole case because it seems like a frivolous lawsuit with the way you talk about it, that you're weaponizing it. You can't do that. I don't think you've ever successfully sued somebody. Legitimately. This statement alone right here already makes your case very weak. No self-respecting lawyer would ever advise behavior like this. You've already put yourself in a disadvantageous position if you were to try and pursue something against the guy making jokes online about you. So you're fucking lying. You're trolling? What? No, like, you legitimately can't be using, like, saying things like this, where this is going to cost you $150K and I do this all the time, you're so screwed. You can't make threats like that in the legal system, like, right before doing something. There was a time on YouTube where I was in a bit of a tiff with someone behind the scenes, and he completely ruined his own case because he kept making these threats via email. So he then could no longer pursue it. You can't, it ruins the integrity of the lawsuit. You can't try and weaponize frivolous lawsuits. You can't. Gonna sue you. But the thing is, it's hard to claim damages for a lawsuit when in the same comments he'll then thank me for making the video and that it actually helped his channel out. I'll sue you because you have to defend the lawsuit. You forgot That's a great one, point. And that defense is $10,000 to start. You're getting sued, brother. You really made a mistake. Don't fuck with people who openly tell their audience they are a law scholar. I love this. You have helped this channel so much, bro. God bless you, dude. Call your lawyer and ask him how much it's gonna cost to defend my lawsuit because it's coming. Well, you told me it was $10,000, so I'll take your word for it. In these comments, he'll also call me a stupid YouTuber a lot, specifically an uneducated YouTube kid who doesn't understand the Constitution or understand the law. Which, sure, but that was my point, that we're on an even playing field. That you admit that your entire knowledge of law also comes from the internet. I don't have any more education than anybody here. I have a education from Google and YouTube. I don't know anything more than anybody else. I just know what I learned online. Yet you pitch your... Oh no. Well, that sounds about right. That's about par for the course. Yep, that tracks. That fucking tracks. Yeah, makes sense. Huge fucking self-report. yourself as an authority on law, as if you know what you're talking about, calling yourself a constitutional law scholar because you have access to an iPhone. That claim has as much merit to it as me calling myself an ER doctor because I watched 3 seasons of House. Yet he has the audacity to comment, going forward you'll be delving into law. I've read about you. Anybody who listens to a damn word you say about law, you're not qualified. Neither are you, idiot. The difference is every law... Oh, you just said idiot. That's a legal term. Uh-oh. Me and not you. Add it to I'm the not case. telling my audience to use my information, further selling it to them on destructible, indestructible paper. If you want to skip the lawsuit and remove your video and then work out a financial settlement with me, I'm willing to do that, and then have a debate with you. However, as of this moment, you're going to be sued within the next couple of days. Wow, what a gracious offer. No. However, what I think is funny is you're going to go through and debunk what a constitutional law scholar says. I can't wait to... Why does he keep calling himself a constitutional law scholar, but on video he says, yeah, I don't have any education, I just learned from Google and YouTube? That's the exact opposite of a law scholar. It's not even close. I don't know why he keeps giving himself that title. He actually might be legitimately schizophrenic. I think that is a possibility, yeah. And wait to hear this. And what I think is funny is that in this comment, minus the lawsuit threats, he's talking about how I'm not qualified to go up against a constitutional law scholar like himself, because he's like so wickedly smart, right? Why would I even attempt to challenge him in the battle of intellect? He's a constitutional law scholar. Am I out of my mind? So I had to laugh out loud when he immediately contradicted himself in the next comment he left, telling me that he's actually really dumb. It doesn't matter if I have a degree, a jurist, doctorates, a master's, a PhD,
None of that matters. What does matter is that I know how to sue people in federal court. That's all you need to know. I'm the dumbest guy ever. I'm stupid. I'm an idiot. Anything you want to call me, brother. However, I have a team of legal expert and we sue people all over the country. LOL. I'm afraid you blew it here. You're getting sued now. Yes, yes, yes. So I guess he came around to admitting that he's dumb too? I don't know. This man speaks in constant hypocrisies. But then it happened. I finally got my email that he warned of, telling me that I had 24 hours to retract my statement. And this email was a bit menacing in tone, sort of like he was cosplaying a Bond villain. I'm so happy. Thanks for making you my target. By law, I have to warn you that you have 24 hours to retract and remove the defaming content or face a federal tort lawsuit. I love it. I'm gonna clean up all of social media. I guess you forgot to look me up. I sue people who defame me. And then the incorrect... Does he? I don't know. I'm curious. I'll look him up. Does he sue people that defame him? Let's see. Because I can't imagine he's successfully sued anybody. He probably just makes these threats all the time. The first result, YouTuber suit dropped by court. So this one doesn't seem overly successful, if I'm being honest with you. Chili DeCastro continues to file motions. A $1 million federal lawsuit filed by a YouTuber against the Ironton Police Department, a sheriff's deputy and courthouse employee, has been terminated. Muito bem, voltei. Então, aqui uma sequência de imagens, né? A gente tem a imagem em T1, ressonância magnética, imagem ponderada em T1, a imagem ponderada em T2, com brilho onde tem água, né? Nos sulcos e nos ventrículos laterais, substância cinzenta mais clara, substância branca mais escura. Esse aqui é um flare, que é o mesmo substância, que é o mesmo da T2, né? Só que você tira a água, suprime a água, suprime o líquor, na verdade, com supressão do líquor. Isso aqui é um mapa de difusão, né? A gente vai estudar isso aqui agora, a importância disso aqui no AVC isquêmico, a tomografia computerizada e a imagem de perfusão. Vamos ver alguma coisa aqui para interpretar essas imagens de forma precoce. Então, a gente tem aquela situação do paciente que você está na dúvida do diagnóstico, né? Ele chegou muito precoce no hospital e, embora tenha sintomas, a tomografia dele é normal. Ele não está na janela de fazer o trombolítico e ele não tem contraindicação para trombolítico, né? Então, ele é um potencial candidato, mas você gostaria de ter um exame de imagem confirmando o AVC isquêmico, né? Você já tem uma tomografia normal, mas você quer ver o AVC isquêmico. Então, você pode passar esse paciente para um outro, quando você estiver estável, né? Você leva o paciente para a ressonância magnética e faz um protocolo rápido para avaliação de AVC isquêmico. Nesse protocolo rápido, vai ter no mínimo uma T1, T2, flare
E essa imagem que nós estamos apresentando agora, que é a chamada imagem de difusão, imagem de difusão na tomografia autorizada, na ressonância magnética, né? Então, veja que até angiotomografia tem como dizer que o paciente é elegível para terapia política e você quer confirmar o diagnóstico. Eu já falei que o AVC isquêmico da infratentorial, né, da fossa posterior, além de ter muito sequela, né, ele às vezes é difícil diagnóstico pela tomografia, pela ressonância não, mas pela tomografia pode ser difícil diagnóstico. Então eu vejo essas alterações muito facilmente com a ressonância magnética, usando a técnica de difusão da água. O que significa isso? Isso aqui é a imagem de difusão. Essa imagem está mostrando que há um movimento da água através dos espaços intercelulares de forma equilibrada, né? A água, não há uma restrição do movimento da água entre as células do tecido cerebral, porque essas células têm um volume preservado, essas células vão aumentar de tamanho, e os espaços intercelulares também têm um tamanho preservado. Então, isso aqui seria um exame normal, né? Onde a água vai se movimentar pelo cérebro, né? Os espaços intercelulares, passando entre as células, igual a gente está vendo aqui. Então, essa passagem entre as células vai dar uma imagem parecida com essa. Uma imagem alterada, você vai ter, por algum motivo, dificuldade nesse movimento natural da molécula de água pelo intercelular. E quando há uma dificuldade, uma restrição do movimento da água, a imagem de difusão vai me dar uma alteração do tipo hipersinal. É isso aqui, ó. Isso aqui, quando há uma restrição da difusão da água, a imagem vai ficar mais branca, né, com hipersinal na ressonância magnética. Esse aqui é uma comprovação que chama mapa DC, que há uma restrição da difusão da água. Então vamos continuar os exemplos. Veja que aqui o tamanho celular está preservado, né, e a água passa entre as células tranquilamente. Mas ele tem dois problemas aqui. Uma situação de uma neoplasia, né, do tipo linfoma, onde as células vão aumentar em número, elas estão aumentando em número. Então, os espaços, era só 4, agora tem um montão. Então, os espaços intercelulares estão mais restritos, né, estão menores. Então, a água vai passar, mas tem dificuldade, ela vai ser mais lenta, vai ficar restrita a difusão da água. Então, nesse momento, né, devido ao aumento da celularidade, há também a alteração da difusão da água, né, a imagem de ressonância. Então, olha, veja, não é exclusivo do AVC isquêmico, né? Em algumas neoplasias, onde há aumento da celularidade, também há esse quadro de alteração da difusão da água na ressonância. Veja que o outro problema aqui, no caso do AVC isquêmico, né? Então, eu tenho as células, né? Agora elas não aumentaram de tamanho, né? Elas não aumentaram em número, elas aumentaram em tamanho, porque tem o edema intracelular. Veja que os espaços agora ficaram também reduzidos, é o mesmo esquema daqui, né? Só que aqui tem um monte de célula, e aqui as células ficaram mais gorduchas, né? As células ficaram edemaciadas e os espaços foram diminuídos. Então, nessa situação do AVC isquêmico, né? De AVC isquêmico, há uma alteração da difusão da água. Que dá para perceber, inclusive, né? Olha como está marcado o território vascular aqui na imagem de difusão, né? Que artéria que vocês acham que comprometeu essa região aqui? Está comprometida. Essa região está comprometida, né? Secundária, obstrução de que artéria? Bom, está lá na frente. Lá na frente tem uma que pega a região do lobo frontal lateral, pega o temporal superior, que tem um nome. Aí tem uma outra artéria que pega por aqui, ó, que deve ser essa aí que é o primeiro slide, hein? Cerebral,
O anterior. Mas tem que falar que lado que é, né? Que eu esqueci. Tá, tudo bem. Então aqui é cerebral anterior direita. Essa aqui é qual? Isso aí. E aqui... Pronto, viu como que é fácil, entendeu? Tranquilo, resolvi todos os problemas, né? Então, podemos já trocar de assunto, passar para o abdômen. Então, se você faz a tomografia tá normal, né? Você faz, às vezes, a angiotomo, você não encontra onde está obstruído o vaso sanguíneo por esse trombo, né? Você fazendo essa ressonância, usando a técnica, vai aparecer o ABC isquêmico. É muito precoce. Logo no início, nos primeiros minutos, já alterou a imagem de ressonância magnética nessa técnica chamada técnica da difusão da água. Você não precisa escrever isso no seu pedido médico. Você vai colocar o nome do paciente, vai colocar o clínico, AVC isquêmico, suspeito de AVC isquêmico agudo, né? Às vezes colocar a tomografia normal, às vezes... E aí solicita ressonância magnética do encéfalo, né? É claro que quando cair no técnico ou cair no radiologista, eles vão fazer essa imagem de difusão. Porque aí você escreveu o que você está querendo do exame, né? Fazer o diagnóstico precoce do AVC. Então, vai fazer a difusão. Vai fazer a imagem de difusão. Muito bem. Então, veja mais alguma... Veja esse caso aqui, né? O paciente chegou no hospital com 2 horas de instalação, o exame da tomografia é completamente normal, e na ressonância magnética, a área de AVC isquêmico aparecendo aqui no lobo temporal, né? Pegando a região central também, e aqui confirmando nesse tal de mapa DC, que é tipo a prova dos 9. Quando aparece hipersinal na difusão, o mapa DC tem que vir com hipossinal. Isso confirma que há uma restrição da difusão na água, e aí você, baseado em tudo isso, confirma o diagnóstico AVC hiperagudo. Isso aqui não é feito em Foz do Iguaçu, mas vamos supor que você vai fazer residência lá no Albert Einstein, lá em São Paulo, que é tudo lá muito rápido, muito fácil, né? O paciente é bem orientado, ele corre para o hospital quando tem suspeita de AVC, e aí já chega, tem um time do AVC esperando, e esse time já aciona a radiologia, o paciente vai fazer exame rapidão. Você pode, às vezes, perceber, você pode buscar no exame de tomografia, de ressonância magnética, o quanto que tem já de área de infarto, que eu vou chamar de core, e quanto que é a área de penumbra, ou área isquêmica, né? Isso é importante para você definir se você vai fazer tratamento agressivo ou não em determinados pacientes, né? Então, você está lá na dúvida, já passou um pouco das horas, né? Já passou lá, está 5 horas e meia, e o paciente faz a tomografia, tem uma área extensa, né? Você fica louco para tratar, mas já passou da hora. Então, tem um exame que chama perfusão, que é feito com tomografia, feito, às vezes, pode fazer por ressonância também, mas tomografia é mais comum, que você determina quanto que a área perdida e quanto que é a área em risco. Aí, de acordo com a proporção, né? Se a área em risco for muito grande em relação à área perdida, às vezes vale a pena fazer o tratamento, mesmo passando algumas horas depois dessa janela, depois da janela. Então, isso para isso serve essa análise de perfusão cerebral, tá? Para determinar se você vai ganhar fazendo o tratamento, né? Então, nesse caso aqui, ó, a área de infarto, né? Ela é pequena, a área pequena em relação à área de isquemia. Então, vale a pena tratar. Agora, nesse caso aqui, que a área de infarto é igual à área isquêmica, né? A área de penumbra bate com a área de infarto, então não adianta tratar. Já foi. Esse está perdido. Então, existe isso, né? Será que tem esse caso clínico aqui? Vamos ver se aqui tem. Tá, entendi.
Então, uma mulher de 68 anos, uma lenda aí junto comigo, né? Então, 68 de idade, hipertensa, ela tem fator de risco, né? Diabético, ela... Vai lendo aí que eu tô vendo outra coisa. Mano, tem que fazer esse cheiro. Ela não consegue. É a mão, aquela que tava ruim, né? Olha o edema dela no braço direito. Esse edema. O vestido não, às vezes é. Ela tem problema no braço, ela não vai conseguir deixar os dois braços. Não, vou fazer bacia. Vou ter a bacia, gente. Bexiga vazia. Aqui, ó. É, bexiga vazia. Tá, então, vamos lá. Subitamente, 4 horas, cefaleia craniana, modera a intensidade, até dificuldade do movimento superior, inferior direito, desvio blá, 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 blá. Estado geral é bom, aqui os sinais estão bem também, hemipalesia completa, à direita, e aqui o NIH foi para 9. Tá, beleza. Então, a gente tem... Aqui está mostrando o seguinte, naquele quadro que vocês leram, eu passei rapidamente, você vai fazer a imagem e pode vir qualquer uma dessas e está valendo, entendeu? Então não tem como falar assim, clinicamente é um hematoma subdural, clinicamente é um AVC hemorrágico intraparenquimatoso ou AVC isquêmico, não sei do que da onde. Tem que fazer a imagem, né? Então, nesse caso, a gente pode surpreender, por exemplo, pode vir um exame normal, né? Pode vir aqui, ó, olha como ficou escurinho aqui, ó, hipodensidade. Veja, compara, sumiu a ínsula aqui, fissura lateral, sumiu tudo, ficou AVC isquêmico, né? Aqui, hemorragia subaracnoide, né? E aqui uma hemorragia intraparenquimatosa, AVC hemorrágico. Então, não se baseie na clínica para dar o diagnóstico, precisa de tomografia. Né? Então, casos que tem sangue, a tomografia já resolveu o problema aqui, ó, tratamento, né? Esse aqui vem normal, mas pode ser AVC isquêmico hiperagudo, sem exame normal. Esse aqui já veio com um AVC agudo também, né? Porque não está bem delimitado. Então, faça o exame de imagem. O uso da teoplase, né, do RTPA, ele tem essas indicações de 4 horas e meia do início dos sintomas, né? Teste neurológico, maior de 18 anos. Esses são os mais importantes, né? E as contraindicações é muito mais que esse aqui, eu deixei as principais, né? Então não pode ter tido nenhum acidente cerebral hemorrágico prévio, né? Senão você vai usar a teoplase, a RTPA, e o risco de sangramento é muito alto. Se tumor cerebral, você não vai usar, no cirurgia 3 meses, você não vai usar, sangramento ativo, você não vai lá. A pressão, se tiver pressão alta no momento do atendimento, né, você pode abaixar essa pressão e depois fazer a teoplase, não tem problema. E uma outra coisa que eu poderia acrescentar aqui, que seria uma contraindicação importante para o uso dos trombólises, seria presença de endocardite bacteriana, né? Então, o êmbolo séptico, ele tem um mecanismo diferente desse êmbolo aí, né? Sanguíneo, e nesse caso de endocardite bacteriana com êmbolo séptico pro cerebral, você fatalmente vai levar um sangramento. Isso é comum de ter sangramento. Então, está completamente contraindicado na endocardite o uso de trombolítico. Então, nesse momento aqui, você viu que é uma artéria assim, mais periférica, né? Não é uma área menor, mas foi uma área importante, né? Interno, né? Pegando a cerebral, início da cerebral média, você vai ficar assim, preocupado, porque a extensão do problema vai ser muito grande. E aí você vai se perguntar, eu vou partir para um procedimento invasivo, que é a chamada trombectomia, como que eu vou saber se esse paciente aí é para trombectomia?
Então, é feito um exame usando contraste, né? E onde a gente vai verificar, por exemplo, olha, a carótida interna, dano cerebral média, carótida interna, dano cerebral média aqui, né, do lado direito. Veja que do lado esquerdo não tem, então aqui já tem indicação, né? Porque eu vou fazer, nesses casos de vasos importantes, que vão dar uma área importante de alteração cerebral. E eu vou indicar a trombectomia, desde que tenha a equipe, né? Tem o pessoal pronto para poder fazer isso aqui. Isso vai ter benefício para o paciente. Então, aqui eu tenho que ter alguns material proximal, 6 horas, nefrológico, importante. Então, aqui eu vou indicar trombectomia no lugar da trombólise. O exame de imagem te ajudando a definir que é uma artéria importante que está ocluída. Aqui os outros exames, né? Lembrar que esse um dos casos de embolia cerebral, né, um acidente vascular cerebral embólico, é quando o paciente tem forame oval patente, né, e aí um êmbolo passa do sistema venoso para o sistema arterial através do forame oval patente. Isso não é complicado de existir, né, e sobe, vai, obstrui. Esses aqui são exames que vão fazer parte da sua avaliação quando o paciente, por exemplo, sair do tratamento, sair do hospital, ele vai ter que ser acompanhado, né, para tentar entender por que ele teve um AVC isquêmico. Eu vou procurar alterações no coração do paciente, alteração do ritmo do paciente, que pode ter provocado o surgimento de trombo, né? Vou procurar a aterosclerose da carótida vertebrais, para a gente poder conhecer o que causou AVC isquêmico, né? Acho que está acabando. O último, acabou. Conseguimos. Então, esse aqui é um paciente que já teve alta e vai voltar no neurologista, no cardiologista, para poder solicitar os exames de controle. Então, meus amigos, essa é a nossa aula de AVC isquêmico. Tem algum problema, alguma dúvida? Foi bom para vocês? Acrescentou alguma coisa? Então tá ótimo. Gente, então semana que vem, se eu não me engano... semana que vem é normal, porque o feriado é na sexta-feira, né? Então a gente encontra normalmente. Começar abdômen agudo. Tá? Tchau. Beleza, professor. Até semana que vem. Boa semana. Falou!